Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do máximo divisor comum, conhecido MDC, máximo divisor comum. Na aula passada de Matemática 1, nós iniciamos este assunto e vimos como uma determinada metodologia. Hoje nós iremos dar continuidade vendo com uma outra metodologia diferente. A metodologia passada consistia em determinar os divisores individuais de cada número, como podemos ver neste exemplo, os divisores de 96, de 108 e de 132. Nós temos aqui todos os divisores de cada um dos seguintes números. E em seguida, identificamos todos os divisores comuns pertencentes aos três valores, ou seja, os números que fazem parte dos divisores de 96 e os números que fazem parte dos divisores de 108 e os números que fazem parte dos divisores de 132. E, em seguida, identificamos entre esses divisores o maior pertencente aos três, que no caso era o número 12. Logo, esse maior divisor comum aos três valores é o MDC, ou máximo divisor comum. Essa é uma metodologia para determinar o máximo divisor comum. No entanto, não é a única. Há uma outra metodologia através da decomposição de cada um dos valores, e é esta metodologia que nós vamos estudar hoje. Bom, nós temos o seguinte valor: 280 e 300. Esses dois valores nós iremos determinar o MDC. Para determinar o MDC, ou o máximo divisor comum de 280 e 300, nós iremos decompor cada um desses valores. Como podemos ver, eu já iniciei essa decomposição. Há uma decomposição prévia. 280 é divisível por 2, no qual dá 140. Onde, dividindo 140 ainda por 2, obtemos 70, e 70 por 2, obtemos 35. Em seguida, 35 é divisível por 5, onde obtemos 7. E 7 é somente divisível por 7, onde obtemos 1. Dessa forma, finalizamos a decomposição do valor 280. Este valor está decomposto nesta coluna. Nesta coluna da direita, onde nós temos 3 fatores número 2, e eu posso escrever dessa forma: 2 elevado a 3, vezes um único fator 5, vezes 5, vezes o fator 7. A decomposição foi matéria explorada em aulas anteriores também, é um assunto prévio. Em seguida, nós vamos realizar a decomposição do segundo valor, no caso, o valor 300. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2, 75. Esse 75 dividido por 3, 25. 25 por 5, 5. E 5 só é divisível somente por 5, 1. Então, dessa forma, nós acabamos de decompor o número 300. Onde, neste número, nós temos dois fatores. 2, então 2 elevado a 2. É o fator 2 elevado à quantidade de fatores. Nós temos 1, 2. Vezes o fator 3. O fator 3, nós temos uma única vez, só 1. Então, não há necessidade de colocar expoente quando temos uma única vez, vezes o fator 5. No entanto, o 5 nós temos duas vezes, 1, 2. Então, é elevado a 2 também. Então, o primeiro passo é decompor os dois valores que eu quero determinar o máximo divisor comum e escrevê-los na forma de potenciação, da forma que eu estou fazendo. Em seguida, nós iremos identificar os fatores comuns, certo? E pegar os fatores comuns de menor expoente. Nós temos comum
o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 2. E também o 5 e o 5 elevado a 2. O meu máximo divisor comum vai ser o produto dos valores ou das potências com menor expoente. Entre o 2 elevado a 3, entre o 2 elevado a 3 e o 2 elevado a 2, o de menor expoente é 2 elevado a 2. Então, entre os comuns, eu pego o de menor expoente, 2 elevado a 2. Ainda tenho comum o 5 ou 5 elevado a 1 e o 5 elevado a 2. Então, o de menor expoente é o 5 elevado a 1. Então, vezes 5. Pronto. Então, isso aqui é o meu máximo divisor comum. Agora, eu vou desenvolver ou resolver essa potenciação. 2 elevado a 2 é 4. Vezes 5, 20. Então, o máximo divisor comum entre 280 e 300 é 20. Ok? Então, dessa forma, nós finalizamos ou determinamos o máximo divisor comum entre 280 e 300. Nós iremos fazer um outro exemplo para fixar esse conhecimento. Então, recapitulando o que eu falei anteriormente. Inicialmente, decompomos cada um dos valores. Após decompor, escrevemos na forma de potência. E, por último, identificamos os fatores comuns de menor expoente. Estes são o MDC. Bom, neste caso aqui, eu quero determinar o MDC de 150, 120 e 252. Vamos realizar a decomposição de 150, 120 e 252. 150 dividido por 2, 75. 75 por 3 é 25. 25 só é divisível somente por 5. Por 5 que dá 5. E 5 é divisível por 5 que dá 1. Então, nós temos a seguinte decomposição. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou escrevendo em forma de potência, 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2, pois eu tenho dois fatores 5. O 120 dividido por 2, 60. 60 por 2, 30. 30 por 2, 15. E 15 é divisível por 3, 5. 5 é divisível por 5, 1. Então, nós temos a seguinte decomposição. Então, agora eu vou escrever essa decomposição, que é o que está nessa coluna aqui direita, na forma de potência. Nós temos 1, 2, 3 fatores 2. Então, 2 elevado a 3 vezes 1 fator 3 vezes 1 fator 5. Então, temos 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Da mesma forma, vamos decompor o valor 252. 252 dividido por 2, 126. 126 dividido por 2, 63. E 63 é divisível por 3, onde vamos obter 21. 21 é divisível por 3, obtemos 7. E 7 é somente divisível por 7, obtemos 1. Também vamos tomar essa decomposição e escrever na forma de potência. Temos 2 fatores 2. Então, 2 elevado a 2 vezes 1 fator 3 vezes... Aliás, 2 fatores 3, então expoente 2, vezes 1 fator 7. Pronto. Então, decompomos os três valores, escrevemos os três valores na forma de potência. Agora, vamos identificar os fatores comuns, ou as potências comuns. Dentre essas potências, são comuns aqui. Ou seja, tem que estar presente nos três valores. O 2 está aqui, aqui também aqui.
o 3, que está aqui no primeiro, no segundo e também no terceiro. O 5 não é comum nos três. Ó. Está no primeiro, está no segundo, mas não está no terceiro. E o 7 também não é comum, pois só está no terceiro. Então, são fatores como o 2 e o 3. Agora, para me determinar o máximo divisor comum, eu vou pegar desses termos que são comuns, que estão presentes nos três, o que tem menor expoente. Entre os fatores 2, o que tem menor expoente é esse, ó. Ou seja, expoente 1, já que não aparece. Então, 2. Entre os valores 3, o que tem menor expoente é o próprio 3. Ó. Expoente 1 aqui, expoente 1. Esse daqui é 2. Então, eu pego o menor, 3. Então, o meu MDC vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, o máximo divisor comum entre esses valores é 6. Máximo divisor comum entre 150, 120 e 252 é 6. Então, essa é uma metodologia para determinar o máximo divisor comum. Finalizamos a nossa aula por aqui. Desejo a todos um bom dia e até mais.